Jerusalém, certamente Filipe iria morrer. E Filipe, ele era apenas um diácono na igreja em Jerusalém. Ele estava entre aqueles primeiros 7 diáconos que foram separados para cuidar das questões sociais da igreja. Mas Filipe, ele não estava preocupado com o cargo e com o título que ele tinha. Ele não estava preocupado com ocupar a função na igreja. Ele estava desejoso de anunciar a Cristo, de levar o evangelho. Estava vivendo um momento de incerteza, um momento de dificuldade, mas impulsionado pela mão de Deus, Filipe, ele desce a Samaria. Ele desce a Samaria. Samaria fala de pecadores. Samaria fala de uma mistura de gente, um pouco de gentio misturado com judeus. Eles não eram 100% judeus, mas também eles não eram 100% gentios. Samaria era o lugar onde as pessoas adoravam ídolos, era o lugar onde havia cultura, religião pagã. Então ele desce a Samaria. Eu vejo aqui Deus enviando pregador para pregar fora do templo, porque até então a igreja adorava no templo, os cristãos se reuniam nos seus cenáculos, nos seus espaços reservados, mas após a perseguição, meu querido, nós vamos ver Filipe descendo a Samaria. Samaria representa as ruas da cidade, Samaria representa as praças, os lugares onde Deus deseja nos usar. É tempo, meu amado, de sairmos de Jerusalém, que é a igreja, e irmos para Samaria, porque é lá em Samaria que Deus deseja me usar, que Deus deseja te usar. Em Jerusalém eu sou revestido de poder, em Jerusalém eu sou cheio do Espírito Santo, mas é em Samaria é que eu vou experimentar a forma com a qual esse poder, essa unção do Espírito Santo vai se manifestar através da minha vida e na minha vida. E ele vai até Samaria, e chegando em Samaria, não tinha igreja lá não, meu querido. Não tinha um lugar reservado para Filipe pregar, não tinha hotel 5 estrelas, não tinha carro esperando Filipe, não tinha uma comissão de pessoas para recepcionar Filipe. Ele vai ali movido pela fé, movido pelo Espírito Santo, e vai pregar a mensagem da salvação. Chegando em Samaria, Deus começa a usar Filipe de tal forma que os demônios eram expulsos da vida das pessoas. Pessoas caíam endemoniadas, paralíticos andavam, cegos enxergavam. Algo sobrenatural estava acontecendo em Samaria, e foi para lá apenas um diácono, um humilde diácono, mas um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem cheio da graça de Deus, um homem que tinha uma visão, uma compreensão que a chamada de Deus para a sua vida não se restringia a ficar dentro de 4 paredes, meu querido. Eu quero dizer, você que é salvo em Jesus Cristo, a igreja é o lugar onde nós adoramos a Deus, mas o lugar onde temos que pregar e testemunhar, anunciar e falar de Cristo é aqui no meio da rua, meu querido. É na rua que nós precisamos mostrar a eficácia desta mensagem. É na rua que nós vamos encontrar as almas perdidas e os pecadores. É na rua que o Espírito Santo de Deus deseja usar a sua vida. E nós percebemos que quando Filipe vai a Samaria, Deus faz coisa na vida de Filipe que não havia feito até então em Jerusalém. Lá em Jerusalém ele era diácono, lá em Jerusalém ele ajudava a distribuir as ofertas, o dinheiro, ele cuidava do trabalho social dentro da igreja. Mas lá tinha um problema, lá todo mundo já era salvo, lá todo mundo já conhecia o evangelho. O desafio era sair de Jerusalém, o desafio era ir ao encontro daqueles que ainda não foram alcançados pelaquela mensagem. O desafio era transmitir a mensagem àqueles que ainda não a conheciam. E ele
desce e vai até Samaria. Meu amado, de repente chegou o momento de você descer, chegou o momento de você descer do salto alto, chegou o momento de você sair da sua zona de conforto, porque ficar, meu amado, onde só tem crente é bênção, mas onde só tem crente também tem problema, é crente brigando por causa de posição, é crente brigando por causa de poder, é crente brigando por causa de microfone, porque se ele não cantar na igreja, se ele não pregar na igreja, ele vai ficar triste. Agora aqui na rua, meu amado, é o púlpito mais democrático que tem. Olha por esta rua aqui, quantas pessoas passando, quantas pessoas estão passando, quantas pessoas nas ruas de Governador Valadares. Olha que púlpito maravilhoso, aqui tem lugar para você também, meu querido. Precisamos ir para a rua, precisamos anunciar esta mensagem, porque em Jerusalém tem crente, tem salvo em Cristo, mas o que nós estamos precisando é ir até Samaria. E chegando em Samaria, ele anunciava-lhes a Cristo. Não era mensagem de autoajuda. Quando ele chega a Samaria, ele não vai com água que veio lá do poço de Jacó, ele não pega sal grosso para fazer campanha em corrente, ele anuncia Jesus Cristo. Ele não traz a mensagem dizendo que eles eram empregados e que seriam empresários, ele não leva uma mensagem mercantilista para ganhar consciência das pessoas simples e humildes. Ele pregava a Cristo, que é poder de Deus, é a salvação de Deus para o homem através da pregação da mensagem do Evangelho. Filipe, ele não vai até Samaria com interesse de ganhar dinheiro, de ficar rico. O que nós vemos nos nossos dias aqui no Brasil são pessoas abrindo igrejas e mais igrejas, porque na visão, na concepção de muitos, igreja é uma fonte de renda. Pequenas igrejas, grandes negócios. Mas Filipe, ele vai com um propósito: eu vou pregar a Cristo, eu vou falar que Cristo muda, que Jesus salva, que ele transforma, que ele muda a vida do pecador. E ele chega a Samaria, e como nós dissemos, ele não foi recepcionado, não tinha caixa de som, não tinha microfone, e como atrair a atenção das pessoas. Eu fico imaginando Filipe no meio daquela cidade.